Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Estou tentando colocar aqui o tema da live, mas às vezes eu não consigo acrescentar o comentário. Deixa eu ver se eu consigo mais uma vez. Vamos ver. Sempre é isso, meu pai amado. Agora aqui no Instagram, né, a gente coloca o comentário. Boa noite, Rayana. Antes de iniciar a live, e aí quando a gente tenta colocar aqui nos comentários para poder fixar e as pessoas que forem entrando saberem o tema que a gente está abordando, a gente não consegue. Vou tentar mais uma vez. Vamos lá mais uma vez. Gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Não consegui. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante. Propósito na relação a dois, né? Que é uma coisa que a gente fala muito pouco e a gente precisa conversar mais. Vânia, sou de Fortaleza, Ceará. Você está sendo chave na restauração do meu casamento. Que bom, Joyce. Fico muito feliz. Hoje a temática vai ser super importante para o seu casamento também. Segura essa, tá? Gente, só os recados iniciais, tá? De live. Nossas lives ficam gravadas no meu canal do YouTube. Como eu faço para ter acesso ao canal do YouTube? É só em live semanal, que tá nos destaques do meu Instagram, arrastar a tela para cima, e você vai ter acesso a vários conteúdos. Linguagem de amor, ciúme, infidelidade, autoconfiança, autoestima, tudo voltado para relacionamento a dois. Eu também tenho um podcast com dicas rápidas, curtas sobre relacionamento a dois. Você vai lá nos destaques do meu Instagram, procura por podcast, arrasta ela para cima e você vai ter essas dicas que você pode ouvir pelo Spotify, pelo Deezer e outras plataformas também. É muito bom, se você não tem o hábito de ouvir podcast, faça isso, porque tem podcast de tudo quanto é conteúdo e super edificante. E aí, enquanto você prepara alguma refeição, faz uma atividade física, né? Enquanto você dirige, você pode ir escutando coisas que vão te edificando a sua relação a dois. E também tem um grupo VIP no meu Telegram. É só você ir lá no meu link da bio, no link da minha bio, e você acessar a lista VIP, né? E aí você vai ter conteúdos exclusivos todas as quintas-feiras sobre relacionamento a dois, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês por aqui. Hoje a gente vai falar sobre propósito na relação a dois, né? Por que a gente precisa falar sobre propósito na relação a dois? Porque a gente começa a perceber que as pessoas estão se relacionando sem propósito. E aí, Vânia, é obrigatório a gente ter um propósito, né? A gente ter um objetivo no nosso relacionamento? Não, não é obrigatório, mas faz toda a diferença, né? Que diferença faz o propósito, por exemplo, na relação a dois? Eu sempre gosto de usar uma frase aqui, né? Que é, quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Quando você se relaciona sem definir para onde você quer ir, qualquer lugar vai servir. Você entende? Ou então, vocês podem ir para bons lugares, claro, mas vocês vão se planejando em cima da hora, né? Não é aquela coisa organizada, planejada, né? Estruturada. Quando a gente tem um planejamento, fica muito mais fácil de lidar com a situação. É muito mais fácil de lidar com um relacionamento que tem planos claros, metas claras, do que um relacionamento que não tem esses objetivos definidos. Em todas as áreas da vida de vocês, gente. Todas as áreas da vida relacional. A gente tem que ter objetivos, né, na parte comportamental, na parte psicológica, para os casais que consideram importante espiritualidade, na parte espiritual, na parte financeira. Hoje eu atendi um casal, né, muito querido, e eu falava justamente sobre isso, organização financeira, né? A gente precisa ter esses objetivos, até nessas pequenas áreas da nossa vida relacional, para poder a gente ter caminhos bem definidos e ter um relacionamento mais organizado. Então, propósito. Claro, quando a gente pensa em propósito, a gente pensa numa coisa grandiosa, né? Propósito de vida, que vai impactar o mundo, né? Que está relacionado com dons, missão. E aí eu nem sei qual é meu dom, minha missão. Não é tão amplo assim quanto a gente às vezes imagina que e acaba se afastando disso por parecer um tema muito complexo. É muito mais simples do que a gente imagina. Quando a gente pensa, por exemplo, em missão de vida, a gente pensa em alguma coisa que vai impactar o mundo, né? Na verdade, a sua missão e o seu propósito estão relacionados com os dons que você tem, né? Com as habilidades que você tem, com as características que você tem. Então, por exemplo, você tem que ter, para você definir propósito, né? Você tem que ter muito autoconhecimento, né? Você tem que saber quem você é. Oi, Fer, tudo bem? Quem você é, o que você gosta, quais são suas habilidades, né? Quando você conhece seus dons, né, suas habilidades, você tem facilidade de, por exemplo, escolher uma carreira onde você vai, dentro da sua carreira, cumprir essa missão. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, para ficar menos abstrato, ficar mais concreto. Eu tenho uma habilidade, né? É uma inteligência, é um tipo de inteligência que a gente chama de interpessoal e intrapessoal.
que é a inteligência interpessoal? É aquela inteligência onde eu consigo me relacionar com o outro, não só me relacionando, mas entendendo, sendo empático, compreendendo o que o outro sente e traduzindo muitas vezes para o outro o que ele sente. É muito importante que o psicólogo tenha inteligência interpessoal. Eu também tenho inteligência intrapessoal, que é a capacidade de se entender, se perceber, traduzir o que se sente, né, e se organizar. Né? Nem todo mundo tem as duas inteligências. Às vezes a pessoa tem só um tipo de inteligência. São 7 tipos de inteligência. Um dia eu falo sobre isso com vocês. Acho até que logo no início do meu Instagram vai ser sobre essa temática aqui. Então, hoje eu tenho o privilégio de trabalhar numa área onde eu utilizo muito o meu dom, né? Porque eu passo o dia inteiro ouvindo pessoas, traduzindo o que elas estão sentindo e ajudando elas a se perceberem. Quando você define seus dons, suas habilidades, né, você consegue escolher, por exemplo, carreiras que você consegue colocar isso em prática. Quando você conhece seus dons e suas habilidades, você consegue utilizar isso em favor da sua relação a dois. Por exemplo, meu marido não tem tanta inteligência intrapessoal assim, aquela coisa de... Ele até tem uma boa inteligência intrapessoal, mas com a minha inteligência interpessoal, eu vou lá e ajudo ele a traduzir, e eu ajudo a traduzir aquilo que ele está sentindo. Então, eu peguei meu donzinho e utilizei não só em prol da minha profissão, mas também do meu relacionamento a dois, por exemplo. E aí, isso vai definir muito a maneira como eu vou contribuir. Isso vai influenciar no nosso propósito também, né? Vai influenciar na nossa missão, no papel que a gente pode exercer um na vida do outro. Certo? Tá dando pra entender? Tá complexo? Estão me acompanhando? Então, pra gente falar de propósito, a gente tem que falar muito de autoconhecimento. Você tem que saber o que você quer, quem você é, o que você espera de uma relação a dois, tá? Vou dar um exemplo pra vocês. O que você quer numa relação a dois? Primeiro, você é uma pessoa relacional ou você não é uma pessoa relacional? Nem todo mundo que tá numa relação é necessariamente relacional, tá? Tem gente que está numa relação só por causa do padrão, para cumprir aquele modelo que é socialmente estabelecido, né? De namorar, noivar, casar, aí depois tem filhos, e aí depois ele vive todas essas experiências, para e pensa, caramba, mas eu nem sei se eu queria tudo isso. Por quê? Porque essa pessoa não tem autoconhecimento, ela não para poder se avaliar e pensar, caramba, era isso mesmo que eu queria, é disso que eu gosto, é isso que eu espero. Quando você tem autoconhecimento, você sabe se você quer seguir esse modelo, se você não quer seguir esse modelo, que não é um erro, é só uma questão de subjetividade, cada pessoa funciona de uma forma. Tem gente que não tem perfil para poder se relacionar. Tem gente que tem perfil para poder se relacionar, mas não quer ter filhos, por exemplo. Tem gente que tem perfil para se relacionar e gosta muito de viajar e quer dar uma volta ao mundo. Então, o propósito dessa pessoa vai ser diferente, por exemplo, daquela pessoa que tem esse sonho de formar uma família, ter muitos filhos, ficar velhinho do lado da outra pessoa. Então, para que você defina bem o seu propósito, o que você tem que ter? Autoconhecimento. Saber do que você gosta, né? O que você quer. Porque se você não tiver autoconhecimento e você entrar numa relação, você corre o risco de ser influenciado por aquilo que é importante para o outro. Por exemplo, você está se relacionando com uma pessoa que ela tem o sonho de formar uma família, né? E na verdade você nem quer tudo isso, você só está seguindo o fluxo, o modelo. E aquela pessoa vai te convencendo, você vai acreditando que aquilo ali é bom pra vocês, é bom pra relação. Quando você menos espera, você tá com uma família formada e aquilo ali não tem muito sentido pra você. Por quê? Porque você não parou, se analisou e percebeu o que você espera para a sua vida relacional. Isso tem que ser feito? O ideal, gente, é que nos inícios das relações, né, antes de eu me conectar com a pessoa, eu defina meus valores, saiba se ela tem compatibilidade com esses valores, defina meu propósito, saiba se a pessoa está alinhada ao meu propósito, porque se ela não estiver alinhada ao meu propósito, eu tenho que parar e pensar, estou disposta a pisar nesse território? Esse território não tem muita compatibilidade com aquilo que eu espero. Eu estou disposto ou disposta a estar aqui, porque isso a longo prazo pode ser um problema para mim. Entende? Você já pensou se você não tem vontade de ter filhos, por exemplo, mas você quer casar com a pessoa e dar a volta ao mundo, mas sem ter filhos, e a outra pessoa quer ter muitos filhos e netos e bisnetos? Vai ter uma hora que os pontos de vista de vocês vão se chocar. E aí o que vai acontecer? Não sei. Isso pode ser um conflito. Alguém vai ter que anular o seu sonho, o seu projeto. E aí você anulando o seu sonho, o seu projeto, o seu propósito, você perde um pouco da sua autenticidade. Não tem nada pior. Uma das piores coisas que eu acho que existem na vida é você não ser aquilo que você quer ser, né? É você reprimir as suas vontades. Você não tem liberdade para você ser aquilo que você é. Por isso que essa tem que ser uma das metas da nossa vida, né? Se liberte
dos padrões, descubra quem você é e caminhe com congruência com aquilo que você acredita que é bom para sua vida, que você se identifica, tá? Então, como é que eu faço para poder definir esse propósito? Vânia, olhe para dentro. Olhe para dentro de você, né? E comece a perceber o que você gosta. Você é relacional? Primeira coisa. Você é uma pessoa relacional? Como é que eu sei que eu sou relacional ou não? Né? Você gosta dessa vida de não estar envolvido com uma pessoa, conhecendo várias outras pessoas, né? Ou você gosta dessa vida de estar ali engajado com alguém, fazendo planos e, sei lá, precisando de um ombro amigo, um conselho, um direcionamento, ter sempre alguém para contar, né? E também pagar o preço disso, porque as pessoas, a gente romantiza muito a relação a dois, né? A relação a dois, ela foi ensinada de maneira muito romantizada pra gente, só ver os filmes de romance, né? Todo mundo muito empático, compreensivo e maravilhoso e sensível. As pessoas não são assim no geral. Então a gente romantiza muito essa relação a dois. A relação a dois tem conflitos também. Então você é relacional, você está disposto a pagar o preço do relacionamento a dois, né? De às vezes você ter ideias que não são congruentes e saber lidar com essas divergências e tudo mais? Pois é, então você tem que olhar pra você. Primeiro descobrir se você é relacional. Depois, dentro dessa sua relação, o que você espera? Você quer realmente ter filhos? Você quer formar uma família? Ou você não quer isso agora? Né? E por que você não quer isso? Você não quer isso porque você não se identifica com essa realidade? Ou você não quer isso porque hoje você tem medo? E pode ser que amanhã a sua ideia mude, né? Quando eu falei que eu ia falar sobre propósito na relação a dois, eu recebi uma mensagem de uma seguidora, né? Uma mensagem muito interessante, que é muito comum, que ela fala exatamente isso, ó. Eu tô no momento que eu quero investir na minha família e o meu companheiro tá no momento que ele quer investir na carreira dele. Nesse momento, os nossos propósitos estão diferentes. E o que a gente faz? Ah, Vânia, pronto. Temos propósitos diferentes. Acabou a relação? Calma. Não necessariamente. Não necessariamente. Você tem que sentar e conversar, né? Você tem que conversar porque, assim, às vezes os propósitos não estão alinhados. Não é porque a pessoa não se identifica com o que você se identifica. Às vezes os propósitos não estão alinhados porque a pessoa de repente tem medos, tem receios, tem preocupações e você nem sabe disso. Porque talvez essa pessoa nem consiga te comunicar essas questões. Você quer ver um exemplo de propósitos desalinhados muitas vezes por medo? Imagina, por exemplo, um companheiro que ele fala de um fato real. É uma descrição real, essa que eu tô fazendo. Um companheiro que ele veio de um histórico familiar muito disfuncional, onde os pais conflitavam pra caramba, e aí os pais se separaram, e na separação esse companheiro, né, essa pessoa sofreu muito, né, e aí por algum motivo essa pessoa cresce, começa a se relacionar, e aí quando a parceira começa a falar de casamento, ele começa a se esquivar e ter medos e receios e preocupações. Quando a gente vai fazer uma avaliação desse companheiro, a gente percebe, aí pã, beijos, que ele é relacional, mas ele não quer estreitar os vínculos, né, casar e ter filhos, não porque ele não se identifica com aquilo, mas porque ele tem medo por questões históricas, né, pelo histórico familiar que ele viveu, porque ele entende o quê? Caramba, quando os meus pais casaram e tiveram filhos, eles tiveram muitos conflitos e por isso se separaram, né? E aí a gente vai ter que parar e avaliar a situação. Será que seus pais tiveram conflitos porque tiveram filhos e casaram? Ou será que seus pais tiveram conflitos porque em algum momento eles tiveram incompatibilidade de valores? Eles romperam com o valor um do outro, que foi o que de fato aconteceu, e obviamente isso trouxe um conflito para a relação e trouxe rompimentos automaticamente. Quando a gente começou a voltar para o passado desse cliente, ele começou a perceber que, caramba, Vânia, é verdade, faz sentido. Na verdade, o problema não foi o fato dos meus pais terem casado ou terem tido filhos. Foi o fato deles não terem se respeitado. Respeitado os seus valores. Quais valores? Respeito, lealdade, integridade moral, né? Que foi uma coisa que foi muito rompida na relação dos pais dessa pessoa. Ou seja, o que eu tive que perceber junto com aquele cliente? Você não tem esse problema na sua relação a dois. Você não tem essa demanda, você tem outras demandas, você tem outros problemas na sua relação a dois, não essa. Então, não necessariamente você vai reproduzir o comportamento dos seus pais. Não é porque o relacionamento dos seus pais não deu certo que o seu não vai dar certo também. Entende? Se o relacionamento dos seus pais não deu certo, você tem que parar e pensar, por que não deu certo? Né? Porque, sei lá, minha mãe foi desleal, meu pai foi infiel, eles não tinham crescimento contínuo, eles não investiam na relação, enfim. Você vai começar a entender quais eram as disfuncionalidades dos seus pais e você vai começar a perceber se você tem essa disfuncionalidade e seu parceiro tem. Se não tiver,
não necessariamente você vai viver esse mesmo dilema. E se você acha que vai viver, aí a gente tem um problema chamado trauma, né? Que você se prendeu a uma situação ali do seu passado e você acha que aquilo ali vai se repetir na sua vida. Você tem que se libertar desses medos, né? O relacionamento a dois, gente, ele é um exercício de fé. Eu sempre falo isso, sempre. Eu amo meu marido, hoje eu respeito os valores dele e respeito os meus valores, mas pode ser que daqui a um dia, uma hora, um ano, 10 anos, pode ser que nunca eu rompa com os valores dele e ele rompa com os meus valores completamente, né? É um risco que a gente corre, a gente escolhe correr riscos ao se relacionar a dois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de viver o que eu quero, o meu propósito, né, ao lado de uma pessoa que tem compatibilidade com os meus valores por conta do meu medo, ou eu vou tentar acreditar naquilo? Fazer um exercício de fé, depositar, né, todas as fichas nessa história dos. Eu escolhi, Vânia, né, escolhi acreditar. E até então tem dado certo. E eu espero que dê certo por muito tempo. Pode ser que não dê certo. Eu quero que dê certo pra sempre, é claro, mas pode ser que não dê. Você tá entendendo? Mas hoje, tem alinhamento de valores, tem compatibilidade de propósito e eu vou acreditar que vai ser assim sempre. Você tá entendendo? Então, assim, pra eu entrar nessa relação, né, pra eu confiar nesse propósito e nesses valores, eu tenho que ter essa fé, essa crença. E os dois têm que ter, não só uma parte. Então, esse meu cliente, por exemplo, tinha medo. E a minha cliente, que era a companheira dele, que era um casal hétero, não tinha medo. Então, o que a gente teve que fazer? Se resolver com o passado do meu cliente. Ele tinha que se resolver com o passado, entender que ele não precisava viver aquela realidade, e aí ele descobriu o que ele queria mesmo, né? Ele queria essa construção familiar, e aí ele foi com medo, né? Mas um medo muito mais trabalhado, mas foi lá e deu os passos para a relação a dois. E até então tem dado certo, né? E eu espero que seja assim por muito tempo. Pra sempre, por que não, né? Se os dois tiverem compatibilidade de valores, se respeitarem, enfim, tiverem alinhamento de propósito até o fim, por que não eternamente? Então, gente, voltando, autoconhecimento, muito importante pra gente definir propósito. Libertação do nosso passado, outra coisa super importante pra gente definir nosso propósito. Diálogo, conversa, se for preciso, psicoterapia, né? E se a gente tiver propósito diferente, Vânia? Isso é um problema, né? A gente vai já conversar sobre isso. Vamos ver aqui. Esse é o meu caso. Me apego muito à relação dos meus pais e tenho medo. Eles já se traíram muito. Já houve abuso, enfim, essas coisas. Pois é, Nath. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você tem os mesmos comportamentos dos seus pais? Entende? Com todo respeito. Se você me disser que não, né, e você se relacionar com uma pessoa que não tem os mesmos comportamentos do seu pai, você não tem por que ter essa preocupação. Não é assim, gente, a questão, né? Você não é uma coisa do tipo, praticamente uma transferência. Não é assim. É claro que o exemplo arrasta, né? E é muito normal, todos nós fazemos isso. É muito normal que a gente critique alguns comportamentos dos nossos pais e se pegue fazendo exatamente da mesma forma. É muito triste isso, mas isso é muito comum. Por isso que a gente tem que ter autoconhecimento e autocontrole. E falar, eu não posso reproduzir essa disfuncionalidade. Eu tenho que lutar e combater aquilo. E às vezes eu tenho muita facilidade para não combater a disfuncionalidade dos meus pais. Às vezes eu não tenho tanta. E se eu não tenho tanta facilidade, dificuldade, né, de reproduzir aquilo que é ruim, aí eu preciso de ajuda. Aí eu preciso procurar ajuda, mas assim, não entra nessa de você achar que você necessariamente vai reproduzir isso, entende? Você vai ficar muito apavorada e você nunca vai conseguir se relacionar. Entende? Não entra nessa, de verdade, assim. Os meus pais têm disfuncionalidades, os pais do meu marido também têm disfuncionalidades. E aí, reproduzimos essas disfuncionalidades? Não. Algumas a gente até reproduz, mas são disfuncionalidades que nem ferem nossos valores. Mas as que poderiam ferir nossos valores, nós não necessariamente reproduzimos. Estamos aqui, plenos. E isso não precisa ser diferente com você ou com as outras pessoas que estão nos assistindo, tá? Realmente, relacionamento a dois é um exercício de fé. Com certeza, Val. Necessita quebrar o padrão familiar na nova relação? Seria assim? Com certeza, Joyce. A gente tem que se resolver com o nosso passado pra vida, não só pra relação a dois, tá? Essa é a primeira meta, inclusive, da psicoterapia. É o que eu sempre falo pros meus alunos do Casales. A primeira coisa que você tem que fazer é se resolver com o seu passado. Se você não se resolver com o seu passado, ele vai se manifestar na sua vida e você vai achar que é o destino e, na verdade, é o inconsciente, né? Que tá latente e você não trabalhou aquela demanda e ela vai se reproduzir, tá?
Bom, voltando. Então, se a gente tiver propósitos desalinhados, o que a gente faz? A gente senta e conversa. A gente senta e conversa e vê se de repente esse desalinhamento de propósito é uma questão de medo, como o do caso do meu cliente que eu mencionei ainda agora. E se for medo, a gente resolve, porque a gente não tem que viver em função dos nossos medos, senão a gente realmente não vai fazer muita coisa na nossa vida, porque a vida não é só relacionamento, tá, Val? A vida é um exercício de fé. Né? Eu não sei se daqui para amanhã eu vou ter meus clientes. Eu não sei se daqui para amanhã eu vou ter meus alunos do Casales. Então, como é que eu vou sobreviver? Meu Deus, eu preciso pagar minhas contas. Eu tenho que acreditar que vai dar certo sempre. Você entende? Eu não sei se daqui para amanhã eu vou quebrar os valores do meu marido ou ele vai quebrar os meus valores. O que eu vou fazer? Vou terminar a relação hoje para não sofrer? Não, eu tenho que acreditar que vai dar certo. Então, a gente precisa ter fé na vida, tá? Então, se vocês estiverem com os propósitos desalinhados, sentem e conversem. Se for uma questão emocional, a gente trabalha essa questão. Se não for uma questão emocional, Vânia, se de fato a gente tiver propósitos completamente diferentes e a gente não está disposto a negociar essa questão, então vocês vão ter que saber até onde vocês vão conseguir levar essa história a dois. Até onde vocês vão conseguir conduzir esse relacionamento a dois. Porque vai ter uma hora, gente, que os propósitos vão se chocar. Eu vou pegar esse exemplo, que é um exemplo clássico, né? Uma pessoa quer ter famílias, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e a outra pessoa não quer ter filhos, ela quer dar uma volta ao mundo e ter muitos cachorros. Vai pensar assim. Não façam crítica a propósito de ninguém. Isso é outra coisa super importante. A gente projeta muito, a gente projeta demais. A gente pensa que as pessoas têm que pensar, sentir e se comportar da mesma maneira que a gente, né? Cada um tem os projetos que quiserem. Não existe certo e errado na vida, não existe certo e errado, né? Se você se identifica com a formação de famílias, filhos, muitos netos, maravilhoso, ótimo, lindo, siga isso. Se você não se identifica com essa realidade, tá tudo certo também, entende? Não é um propósito errado, porque existe um padrão, né? Que a gente tem que namorar, noivar, casar, ter filhos, ter netos, morrer juntinhos, velhinhos e felizes para sempre. Entende? E às vezes a pessoa nem tá feliz, mas ela tá ali pra sempre, porque o padrão direciona ela pra isso. Então, assim, autoconhecimento. Por isso que é muito importante o autoconhecimento pra você ter congruência com aquilo que você quer. Não temos propósitos congruentes, Vânia. E não é uma questão de medo, não é uma questão de tempo, porque às vezes não temos propósitos iguais por enquanto. A longo prazo, essa pessoa até quer ter filhos, por exemplo, mas não agora. Então, você tem que saber se você está disposto a esperar esse tempo ou não, tá? Primeira coisa. Tudo bem, estou disposto a esperar, não estou disposto a esperar, então toma uma decisão em relação à sua relação. Agora, não temos propósitos alinhados, não é para uma questão emocional, medo, nada disso, e não é uma questão de tempo, ou seja, não é aquela questão de que em algum momento os nossos propósitos vão se alinhar, é uma questão de incompatibilidade de propósito mesmo. Pensamos de maneira diferente e temos desejos diferentes. E aí, Vânia, o que a gente faz? Aí você tem que parar e você tem que avaliar essa situação, porque em algum momento alguém vai ter que anular seu propósito. Isso não é legal, não mesmo. Alguém vai ter que abrir mão de algo que é muito importante pra si. Você já pensou uma pessoa que não quer ter filhos, se vê obrigada a ter filhos por causa do outro? E se ela não responder bem a essa relação? Isso é uma loucura, porque o filho é a reprodução de comportamento de um pai, de uma mãe, né? E a pessoa pode acabar negligenciando essa responsabilidade porque ela não se identifica com aquela realidade. Você entende? Ou então uma pessoa que ela sonha em ter filhos e ela vai abrir mão desse sonho por causa de uma relação a dois. Ela vai anular o propósito dela? Não, isso não é legal. Isso é sinônimo de sofrimento a curto, médio ou longo prazo. Então, se vocês têm propósitos desalinhados, porque vocês têm incompatibilidade mesmo nessa forma de pensar a relação, você tem que sentar e você tem que se perguntar se você está disposto a lidar com isso. Ou disposto a lidar com isso. Até quando você está disposto a lidar com isso? E saber que um dia essas opiniões, elas vão ser problemáticas, entende? E aí você vai saber, vai ter que definir o que você vai fazer com toda essa informação. Vânia, termina, não termina? Não sei. Não sei, essa não é uma responsabilidade minha, né? Quem sou eu? Gente, assim, psicólogo nenhum, terapeuta de casal nenhum tem que dizer pra você que você tem que terminar ou você tem que ficar na relação. Se o psicólogo estiver fazendo essa intervenção, ele tá errado, tá? O que acontece? Calma, é importante ressaltar isso. O que acontece é, o cliente chega na psicoterapia e ele fala assim, eu quero me separar. Tudo bem. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho voltado para o seu objetivo, né? Fazer você perceber se é isso mesmo que você quer e te ajudar
nessa jornada. Eu quero ficar pra sempre, eternamente com a pessoa, tá tudo certo. A gente vai te ajudar no teu objetivo, mas quem vai definir se você vai estar na relação ou não, não somos nós. É você, beleza? Vani, quando são muito iguais, gênios, tão iguais e conflita. Então, mas na verdade, conflita, deixa eu te falar uma coisa. Temos propósitos muito iguais, né? Mas ainda assim a gente conflita. A gente conflita porque alguma coisa tá disfuncional aí. Não existe um conflito gratuito, Joyce. A gente tem que avaliar por que existe esse conflito. Você tá entendendo? A gente tem conflitos porque a gente não sabe lidar com os nossos temperamentos. Vamos alinhar a convivência com temperamentos, né? A gente tem, sei lá, formas de pensar diferentes, mas de coisas que nem farem valores, a gente vai ter que chegar num consenso, né? A gente vai ter que descobrir, na verdade, por que existe conflito, beleza? Certo? Como lidar com insegurança? Tainá, meu amor, a gente tá falando sobre propósito nessa live, tá? Então a gente vai voltar todos os temas pra esse assunto, tá bom, gente? Ó, se você tiver pergunta, deixa agora, porque a nossa live já tá terminando, tá bom? Eu noivei, mas meu noivo não é organizado financeiramente, então não conseguimos nos organizar para comprar nossas coisinhas. Isso é um propósito desalinhado na vida financeira, sim, né? Nath, assim, hoje eu conversei sobre isso com um casal de clientes meus, né? Falei isso no início da sessão. A gente não foi educado para ter inteligência emocional, e a gente também não foi educado para ter inteligência financeira, tá? Então, o que eu vou te dizer é assim, a gente precisa estudar sobre organização financeira. Então, assim, o que você pode fazer? Se a outra pessoa estiver aberta e disposta a aprender em relação a isso com você, em relação a isso, você pode dar leituras, você pode criar estratégias que podem ser funcionais para o relacionamento a dois. Olha, o casal que eu atendi hoje, dizia assim, Vânia, a minha cliente, ela sabia gerenciar muito bem as finanças, né? E aí, em algum momento, eles tiveram um atrito, conflitaram, ela falou, vou deixar o gerenciamento de lado, não vou mais gerenciar isso aqui. E aí a gente pegou, começou, e aí hoje ela chegou à conclusão de que ela tem que voltar pro gerenciamento dela, porque quando ela fazia isso, as finanças ficavam muito mais organizadas. Mas o parceiro estava disposto a aceitar essa questão, estava aberto, né? Mas as orientações são, os dois têm que se educar financeiramente, né? E fazer aquela coisa básica, né, gente? O básico das finanças, né? Receber o seu dinheiro, se você está endividado, pague suas dívidas. Se você não está endividado, pague suas contas, faça seus investimentos financeiros e sobreviva com aquilo que sobra, né? O que brasileiro geralmente faz? Uma aula de finanças aqui no meio da terapia da live sobre casais, que também estão diretamente relacionados, né? O que brasileiro geralmente faz? Não paga dívida, paga a conta quando dá, às vezes atrasa, e investe aquilo que sobra, só que geralmente não sobra nada. Então, o que ele investe? Não investe nada. Então, assim, essa é a cultura financeira, né? Infelizmente que é o entendimento financeiro que a gente recebeu. Então, a gente tem que ler muito. Tem muitos livros bons, gente. Pai Rico, Pai Pobre, Casais Inteligentes se Enriquecem Juntos, um livro muito bom. Tem o livro da Natália Arcuri, tem o livro do Primo Rico, tem muita coisa boa. E tem rede social explicando, sabe, investimentos em renda fixa, renda variável. Isso tudo que eu tô falando pra vocês não é tão difícil assim. É que às vezes a pessoa não tá, enfim, ela não conhece muito disso, ela pensa que é um bicho de 7 cabeças. É mais fácil do que você consegue imaginar, tá bom? Só não investe em poupança, por favor. Mas depois de você ler, pesquisa sobre isso, e aí você entende o que eu tô falando, tá bom? Meu namorado disse que somos um bom casal, mas é melhor não se juntar, casar, porque vamos ter alguns problemas. Deu exemplo de nossa família se meter na nossa vida futuramente, eu achei nada a ver. Então eu falei que se ele começasse a não querer compartilhar a vida, eu iria terminar. Então encerrou o assunto, mas ele acha que pode perder a liberdade se casarmos ou juntarmos. Então, deixa eu te falar uma coisa. É isso mesmo, assim. O que você fez, basicamente? Ele acha que não vai dar certo por conta dos históricos familiares. Você falou que basicamente isso não tem muita coisa a ver, porque você não tem que necessariamente reproduzir o comportamento da sua família. E você falou que você não vai discutir essa questão, né? Discutir assim, né? Você não continuaria na relação se ele não tivesse esse propósito, porque o seu propósito está muito claro. Você tem autoconhecimento bem definido, você tem consistência no seu propósito, isso é muito maravilhoso. Agora, perder a liberdade é um medo muito comum, especialmente, isso é um dado empírico baseado nas minhas sessões, nos homens, entende? É por uma questão cultural mesmo. Como é que o homem é ensinado? Gente, é só a gente ver os filmes, né, que a gente assistiu na nossa infância.
As meninas casavam felizes, uma alegria, e flores, e lua de mel. Então, a mulher, o casamento para a mulher é ensinado como se fosse uma coisa linda e maravilhosa, né? Isso é bom por um lado, né? Porque a gente não cria medos de casamento, é ruim por outro. Porque às vezes a gente vai com expectativas altíssimas, que é um conto de fadas, e na verdade, calma, é uma construção. Não é simples assim. Para ser bom, você tem que pagar um preço. E os homens, eles são educados de uma maneira diferente, né? Então, os homens, né, quando um amigo casa, eles vão pro velório do amigo. Você entende? Olha como é socialmente a educação do casamento para o homem e para a mulher, ela é diferente, socialmente falando. Então, o cara vai casar, meus pêsames, né? A brincadeira é totalmente diferente, né, da dinâmica que se segue com a mulher. Então, é muito normal que eles tenham medo, receios, e aí você tem que ter uma conversa com ele. Esse medo é seu, porque pode ser seu mesmo, ou esse medo é social. Foi construído socialmente, é um padrão, é um modelo, você entende? Porque não necessariamente vão reproduzir o comportamento dos seus pais. A gente vai, porque nós não somos os seus pais, somos pessoas completamente diferentes. Então, Luiz, aí é uma conversa psicológica, que eu costumo dizer. É uma conversa que a gente tem que alcançar o emocional da pessoa. Beleza? Agora, se ele chegar à conclusão de que não é nada emocional, eu tô convicto de que não quero isso pra minha vida, e não é trauma da minha família, aí você tem que parar e pensar, caramba, então o negócio é sério. Temos realmente desalinhamento de propósito, e eu não sei se eu vou querer isso pra mim ou não. Beleza? Esse propósito é o meu X da questão, por isso até hoje não consegui alguém que tenha propósito compatível com o meu. Daí a opção de não casar, mas ainda não desistir. Perfeito, Val. Você não tá errada, não. Gente, assim, é muito simples. A gente não tem que ficar vivendo em função da nossa carência afetiva e emocional, né? Tem gente que é tão carente, emocionalmente falando, que se sujeita a uma relação com incompatibilidade de valor e incompatibilidade de propósito, só para poder ter alguém, né? Como se ai, não, eu prefiro estar mal acompanhado do que sozinho, porque sozinho me faz sofrer muito. Meu amor, estar mal acompanhado te faz sofrer muito, mas muito. Acaba com a sua autoestima, acaba com a sua autoconfiança, acaba com a sua motivação, te desanima, te desmotiva. Então, assim, sabe, talvez você esteja ali perdendo a oportunidade de conhecer pessoas alinhadas com seus valores e propósitos por causa da sua carência afetiva e emocional. Então, preste atenção nisso. Você não está errada, Val. A gente tem que, eu acho que o momento mais importante, todos são, na verdade, mas os momentos mais importantes da relação a dois é o momento inicial. É o momento da escolha. Por mais que você demore para escolher, escolha bem feio. Faça uma boa escolha. Escolha bem, defina valor, escolha com compatibilidade dos seus valores, a pessoa que está do seu lado, defina propósito, né? Tenha conversas que saiam da ponta do iceberg. O que é a conversa que sai da ponta do iceberg? Que são conversas emocionais mesmo, que eu vou trabalhar a questão mais psicológica da outra parte, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo do que é sair da ponta do iceberg. Eu não dei um exemplo pra vocês do cara que não queria casar, e não queria casar por quê? Porque ele não quer casar, porque ele tem medo. Só que ele não vai te falar, eu tenho medo de casamento, porque às vezes ele não tem essa consciência, né? Ele não chega a essa conclusão sozinho, às vezes ele precisa de terapia para poder chegar a esse ponto. E aí você tem que entender o porquê do medo, ver se ressignifica esse medo, e se ressignificar, aquilo ali acaba, cessa. Essa é uma conversa psicológica, né? As pessoas não têm conversas psicológicas, por quê? Porque se a pessoa chega e fala assim, olha, eu não quero casar, e de repente é por medo desse histórico, o que a pessoa faz? Viu, você não me ama, você não gosta de mim, você tá me enrolando, eu tô perdendo tempo com você, eu não quero mais essa relação. Você não foi pra conversa psicológica, você não saiu da ponta do iceberg, você já começou a julgar o outro sem poder entender o que tá por trás daquele comportamento, que é justamente a emoção medo, e emoção a gente trabalha, certo? Foi um prazer estar aqui com vocês. Meu sonho é seguir essa área, me especializar na área. Ótimo, Leide. Faça isso na psicologia, você diz? Se sim, a gente precisa de bons profissionais da terapia de casal. Maravilhoso. A gente tem muita demanda, viu? E a gente precisa de pessoas realmente dispostas, apaixonadas por isso aí, né? Pra gente trabalhar e ser colegas de trabalho por aqui. Certo, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês. Já, Joyce, já concluí esse som. Eu não tô conseguindo mais fazer lives demoradas, gente. Não sei se vocês sabem. Eu tô grávida. Eu tô no 6º mês de gravidez. A barriga começa a pesar, a coluna já começa a doer, né? Então, oi, Nath! Beijos! Então, eu não consigo mais ter aquele mesmo ritmo de antes. Mas eu faço o possível
para poder entregar a maior quantidade de conteúdo para vocês, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui. Beijos, boa noite, grande abraço. Até nosso próximo encontro. Nath, Joyce, beijinhos. Seremos todos tia, é verdade, Joyce. Tchau, gente. Tchau.